Comestes do fruto da árvore da qual vos proibi de comer, a terra será maldita por causa do que a fizestes, e dela não tirareis de que vos alimentar durante toda a vossa vida, senão com muito trabalho. Ela vos produzirá espinhos e sarças, e vos nutrireis da erva da terra. E comereis o vosso pão com o suor de vosso rosto, até que retorneis à terra de onde foste tirado, porque sois pó, e em pó retornareis. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa vida, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez também, para Adão e sua mulher, roupas de peles com as quais os revestiu. E disse: Eis Adão tornado como um dos nossos, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora, que não leve sua mão à árvore da vida, que não tome também de seu fruto, e que, comendo desse fruto, não viva eternamente. O Senhor Deus fê-lo sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar na cultura da terra de onde fora tirado. E tendo-os expulsado, colocou os querubins diante do jardim de delícias, que faziam cintilar uma espada de fogo, para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. Mais uma vez a doutrina espírita vem em vosso socorro, alegaram os bichos. Passamos a registrar o que encontramos sobre esta história, que parece mais história infantil. Fica claro que Adão não foi o primeiro habitante do planeta Terra. Vejam por quê, ainda no livro A Gênese. Caim, depois da morte de Abel, respondeu ao Senhor: Minha iniquidade é muito grande para poder dele obter o perdão. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu irei me esconder de diante de vossa face. Eu serei fugitivo e vagabundo sobre a terra, portanto, quem quer que me encontre, me matará. O Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que aqueles que o encontrassem não o matassem. Tendo Caim se retirado de diante da face do Senhor, foi vagabundo sobre a terra, e habitou a região oriental do Éden. E tendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoxe. Ele edificou, Vaiei-Boné, estava edificando, uma cidade, a que chamou Enoxia, do nome de seu filho. Capítulo 4, v. De 13 a 16, Adão e Eva estavam sozinhos no mundo depois de sua expulsão do paraíso terrestre, e não foi senão posteriormente que tiveram por filhos Caim e Abel. Ora, tendo Caim matado seu irmão e tendo se retirado para uma outra região, não reviu mais seu pai e sua mãe, que ficaram de novo sozinhos. Não foi senão muito tempo depois, com a idade de 130 anos, que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Ele viveu ainda, segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve filhos e filhas. Quando Caim veio se estabelecer no oriente do Éden, não havia, pois, sobre a terra senão 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele, sozinho de seu lado. Entretanto, ele teve uma mulher e um filho. Qual poderia ser essa mulher, e onde pudera tomá-la? O texto hebreu diz: ele estava edificando uma cidade, e não ele edificou, o que indica uma ação presente e não uma ulterior. Mas uma cidade supõe habitantes, porque não se deve presumir que Caim a fez para ele, sua mulher e seu filho, nem que pode construí-la sozinho. É necessário, pois, inferir desse relato mesmo que a região estava povoada. Ora, não poderia ser pelos descendentes de Adão, que então não tinha outro descendente, senão Caim. A presença de outros habitantes ressalta igualmente desta palavra de Caim: eu serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre me matará, e da resposta que Deus lhe deu. Por quem poderia temer ser morto, e para que o sinal que Deus pôs sobre ele para preservá-lo, se não deveria encontrar ninguém? Se, pois, havia sobre a terra outros homens fora da família de Adão, é porque aí estavam antes dele, de onde esta consequência, tirada do próprio texto da Gênese, de que Adão não foi nem o primeiro e nem o único pai do gênero humano, capítulo 11, número 34. Da mesma forma,
Do livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, extraímos as afirmativas seguintes. Seja como for, qualquer das tradições aqui citadas indica o encadeamento natural e lógico dos fatos e das civilizações sequentes e desfaz o mito de Adão, primeiro homem, do qual Deus retirou uma costela para lhe dar uma companheira, quando a própria Bíblia relata que nesse tempo havia outras mulheres no mundo, com uma das quais, aliás, o próprio Caim fugiu para se casar. Moisés, que conhecia a verdade, estabeleceu esse mito devido à ignorância e maturidade espiritual do povo que salvara da escravidão do Egito, com o qual deveria formar uma nação monoteísta. E do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, citamos: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país, após alguns dos grandes cataclismos que, em épocas diversas, perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos, se o homem não estivesse sobre a terra, senão, depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra, 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que, do 24º ao 18º, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diferença das raças vem, ainda, em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças era preciso que houvesse raças distintas, e como explicar sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo. Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico, tendo-se enfim, a forma alegórica particular do estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar, apressadamente, como falsas, doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras,
podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Os bichos, muito preocupados com a visão míope dos humanos ao afirmar que somente o planeta Terra é habitado, pesquisaram e descobriram que todos os mundos, ou seja, todos os globos existentes no infinito espaço sideral, são habitados por seres espiritualizados. Citam o livro de Edgar Armond, Os Exilados de Capela, para imprimir mais esse recado, informando-nos: Capela é um desses mundos, porém bem mais evoluído que o planeta Terra. É habitado por seres mais inteligentes e mais avançados que vós, moral e intelectualmente. Existiam, em épocas passadas, dentre eles, milhões de rebeldes, que estavam entravando o progresso daquele orbe, tornando-se necessária uma limpeza, um expurgo. Para que Capela evoluísse mais ainda, seria necessário eliminar os elementos contrários a esse progresso. Assim foi feito, sob as ordens e a orientação de Jesus, fazendo-os reencarnar aqui na Terra, para eles um planeta inferior, de expiação e provas. Essa necessária providência baniu de Capela os perturbadores ao mesmo tempo em que trouxe para o planeta Terra uma prestimosa colaboração, tendo em vista serem os capelinos mais evoluídos, moral e intelectualmente, como já foi dito. Naquela ocasião, Jesus disse-lhes palavras de consolo e esperança, informando-lhes que voltariam um dia. Tudo só dependia de cada um, pois cada qual seria responsável pelos seus atos. Teriam que trabalhar duro e viver do suor do seu corpo. A perda da convivência com os entes queridos, a ausência do conforto e das benesses que tinham naquele aprazível planeta, as palavras de consolo, de esperança e a promessa de dias melhores. Naquela ocasião, tudo isso ficou gravado nas suas consciências e ao longo dos séculos, pelas reminiscências, vieram à tona, motivo pelo qual os povos da antiguidade, seus descendentes, guardaram essa intuição. Por serem apenas reminiscências ou sentimentos intuitivos, é que na falta de uma melhor explicação está na Bíblia como o paraíso perdido, o pecado original, a terra prometida, etc. Esse grupo de capelinos não teria correspondido à evolução moral daquele planeta, por isso foi banido para o planeta Terra há cerca de 5.000 anos, dando início à jornada civilizacional humana por meio da encarnação dos mesmos e dando origem à raça chamada adâmica. Devido ao alto grau de conhecimentos que possuíam, se destacaram na matemática, astronomia, arquitetura, agricultura e navegação, deixando obras como as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia e as edificações maias e astecas, entre outras. Essa providência, necessária e saneadora, acontece sempre e é comum a todos os mundos. O planeta Terra está em transição, passará de expiação e provas para regeneração e para isso, fatalmente, os humanos que dificultarem essa transição migrarão para outro planeta inferior. Finalmente, os bichos destacaram do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark W. Baker. O texto abaixo que está em concordância e confirma este. Jesus viu o trabalho da sua vida como a reconciliação da humanidade com Deus. As escrituras judaicas ensinavam que Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim do Éden por terem desobedecido a Deus. Do ponto de vista teológico, esse evento foi chamado de queda, porque a humanidade caiu em desgraça em relação a Deus. A missão de Jesus era mostrar-nos o caminho da casa. Quando penso nessa queda a partir de uma perspectiva psicológica, me pergunto, de onde caíram? A resposta que Jesus daria é a seguinte: de um relacionamento com Deus. O que a humanidade perdeu no jardim do Éden foi o relacionamento íntimo com Deus. Jesus viu a si mesmo como a ponte entre Deus e a humanidade. Essa foi a nossa redenção. O nosso relacionamento restaurado com Deus. Por último, enfim,
Os animais irracionais oferecem-nos a seguinte prece. Está na primeira pessoa, para que cada um se sirva dela como se sua fosse. Criador de tudo e de todas as coisas, dá-me forças para praticar a caridade com plenitude, para, dia a dia, tornar-me mais humilde e menos orgulhoso, para amar e perdoar incondicionalmente o meu próximo, para reconhecer os meus erros e os meus defeitos, persistir e prosseguir em busca da perfeição, para compreender, tolerar e respeitar os erros e os defeitos dos outros, para vigiar a minha mente e os meus pensamentos, ocupando-os somente com utilidades e coisas do bem, enfim que a minha vida seja pautada somente no amor. Fim.